exemplo de um TCE grave, por exemplo. O paciente ele permanece na unidade de terapia intensiva, recebe tratamentos, medidas medicamentosas. Existem também métodos de neuromodulação, que a gente vai falar um pouquinho no final, que podem também ser utilizados ainda nessa fase aguda. É claro que ainda em caráter experimental de estudos. O nosso grupo, inclusive, está conduzindo um estudo avaliando justamente o uso da terapia com LED, laser transcraniano, na fase aguda mesmo, com os doentes ainda na UTI. Mas, enfim, uma vez que o paciente ele supere essa fase, ele então é transferido depois para uma unidade de menor complexidade, um quarto ou uma unidade intermediária, até que chega o momento que ele possa receber alta do hospital, né? O momento da deshospitalização. A depender do nível de dependência, ele pode ir para casa, ou pode ir para um hospital de retaguarda, ou para um centro de reabilitação. E aí é que eu trago o conceito fundamental aí da necessidade das medidas de reabilitação. E cada vez mais essas medidas, elas são fundamentais e podem atuar de uma forma muito positiva a reduzir os danos e a aumentar, a potencializar a capacidade das pessoas se recuperarem. O processo de reabilitação envolve aí uma série de especialidades, uma série de profissões aí da área da saúde, ou seja, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, uma série de profissionais, um exército aí, de fato, envolvido aí na questão da reabilitação. E cada vez mais a reabilitação tem sido iniciada de uma forma mais precoce possível, justamente para que seja ampliado essa capacidade, esse potencial de recuperação. Então, note aí, tem uma jornada que começa desde a fase pré-hospitalar. Um caminho Fase... é um caminho importante a ser seguido, né? Uma estrutura, um caminho até chegar a ser um objetivo que é a qualidade de vida desse paciente. Como que ele ficará após essa lesão? Como que ele retomará a sua vida? Que sequelas ficaram desde a questão primária e secundária de uma lesão com uma magnitude tão grande assim como o traumatismo? Não é mesmo, doutor? Temos Com uma pergunta certeza. bem importante aqui, bem interessante, além de todas as outras que já nos fizeram aqui. Quais as consequências de um traumatismo craniano em criança? Muito boa pergunta, é muito interessante. De novo, aí a gente se remete à questão da magnitude, não é? Então, a gente precisaria saber aí o mecanismo de lesão associado, a magnitude dessa alteração. Muitas vezes, o tipo de traumatismo craniano mais comum em crianças são os traumatismos focais. Existe uma outra forma da gente classificar os TCEs, que é quanto à extensão da lesão cerebral. Geralmente, as crianças sofrem de traumatismos crânioencefálicos por mecanismos com pouca energia cinética, ou seja, de baixa velocidade. Ou seja, são crianças que terminam caindo da própria altura ou de alguma altura pequena e que terminam muitas vezes sofrendo algum tipo de lesão focalizada, ou seja, ou na calota craniana, né, no crânio mesmo, ou algum tipo de sangramento que costuma ser de natureza focal. Existe um outro capítulo muito extenso que aí a gente poderia passar a noite aqui falando, que são as Sim. lesões encefálicas difusas, né, ou ALAD, que é lesão axonial difusa. E aí é um mecanismo de lesão completamente diferente. Geralmente acometem mais os adultos por conta do mecanismo de lesão ser geralmente decorrente aí dos acidentes automobilísticos com alta velocidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, temos aí a peculiaridade de muitas pessoas que sofrem lesões graves decorrentes de acidentes envolvendo motocicletas, e aí esse termina sendo um mecanismo de lesão difusa, como o próprio nome já diz, com um quadro clínico e uma magnitude muito diferente. Mas o fato é que, voltando no assunto, no tema das crianças, geralmente são lesões focais, tá? Então isso é muito heterogêneo também, as consequências que isso pode ter, a depender da região cerebral afetada ou dos circuitos neuronais afetados, e isso está diretamente relacionado à gravidade do traumatismo crânioencefálico, as crianças podem desenvolver algum tipo de dificuldade aí no seu desenvolvimento, né? Não só de natureza da motricidade, mas sim também de natureza cognitiva. A parte boa é que as crianças possuem um mecanismo de neuroplasticidade e um potencial de recuperação fantástico.
Então, fantástico. independentemente do mecanismo de lesão e da gravidade, essa é a boa notícia, que geralmente se recuperam muito bem e é sempre o que a gente tem todo o objetivo e é por isso que a gente estuda e trabalha tanto para a gente promover e participar dessa recuperação. Perfeito. Já que estamos falando de recuperação, um dado muito importante, além do que o doutor já nos trouxe aqui elegantemente, com bastante propriedade, todo o conhecimento que você tem sobre essa área, vamos falar de algo de reabilitação. Quais são os desafios encontrados no caso do TCE para a questão de reabilitação? E aí a gente vai entrar num assunto muito importante, que é a perspectiva de tratamento por neuromodulação. Então, o que o doutor tem encontrado de desafios na questão de reabilitação no caso do TCE ou das lesões encefálicas adquiridas no âmbito mais amplo? Perfeito, perfeito, Ana. E, na verdade, aí a gente tem que sempre levar em consideração sobre a realidade do nosso país, né? É um país de dimensões aí continentais, com uma heterogeneidade em termos aí biopsicossociais também muito amplo, não é? Então, nós notamos que nos grandes centros, e não são todas as grandes cidades que possuem, os famosos centros de reabilitação, ou seja, que são estruturas pensadas e construídas e desenvolvidas dedicadas exclusivamente a oferecer o que há de melhor em termos de reabilitação. Falar de reabilitação é falar da questão da multidisciplinariedade, isso é uma questão fundamental, não há como a gente não falar sobre todas as equipes, todos os profissionais que atuam no sentido de unir forças aí para que as pessoas que estão aí sendo tratadas nesses centros, eles possam ter o benefício. Mas, é claro, não existe um endereço. A reabilitação ela pode ser feita de boa qualidade mesmo em locais em que não existe exatamente um grande centro de reabilitação. Mas é claro que nós entendemos a realidade do nosso país, entendemos também que, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso a essas estruturas dedicadas às questões da reabilitação, e isso termina sendo uma questão e um desafio muito grande para pessoas aí de todo o nosso país, né? Agora, quando a gente vai falar das modalidades, digamos assim, das estratégias, né? Existem aí, eu diria aí, nas últimas 2 décadas, surgiu aí uma nova perspectiva que seria sobre os métodos de neuromodulação, né? E na última década, o que a gente tem observado é que esse é um tema que vem ganhando corpo, o volume de publicações científicas a respeito desse tema é absurdo mesmo, vem ganhando bastante relevância, justamente por ser aí, abrir uma avenida aí em termos de possibilidades novas, né, que até então não eram exploradas, em termos de reabilitação e de recuperação. Quando a gente fala de neuromodulação, nós estamos falando aí de mecanismos aí relacionados à capacidade de modificar a atividade cerebral, seja de uma forma mais focalizada ou uma forma mais difusa. Existem aí uma série de equipamentos, cada um com seus princípios físicos e com características em termos de ser mais focais ou mais difusos, trabalharem com princípios relacionados à eletricidade, ao eletromagnetismo, enfim, existe aí uma ampla possibilidade hoje relacionado ao que esse tema aí de neuromodulação. Existem técnicas que são de natureza invasiva, ou seja, depende da realização de um procedimento cirúrgico para ser implantado algum tipo de dispositivo, que geralmente trabalha através de algum princípio de eletricidade. Esses métodos invasivos envolvem aí o implante de, como se fossem marca-passos, digamos assim, que podem ser implantados na profundidade do tecido cerebral, ou podem ser implantados na superfície do tecido cerebral, ou em estruturas nervosas, como nervos periféricos em diversas partes do corpo, ou dentro do canal raquidiano. Enfim, existe aí uma série de possibilidades. Esses são os métodos de neuromodulação invasivos, ou seja, que dependem da realização de uma cirurgia para que seja implantado algum tipo de dispositivo. Agora, existem também aí os métodos de neuromodulação não invasivos, ou seja, que não há necessidade de realização
de um procedimento cirúrgico. E dentro desses métodos aí de neuromodulação não invasiva, existe até hoje aí regulamentação para profissionais não médicos, que estão hoje habilitados até pelos órgãos regulatórios, permitindo a condução desses tratamentos, inclusive por profissionais de saúde, mas que não sejam médicos, né? E daí eu chamo a atenção aí para dois representantes enormes aí desses métodos de neuromodulação não invasiva, que seria a estimulação magnética transcraniana, que, como o próprio nome já diz, ele funciona através do mecanismo que leva em consideração a formação de um campo eletromagnético, que então ele atravessa as estruturas aí do couro cabeludo, da calota craniana, atingem uma determinada região do cérebro, e aí então ele consegue, através de fenômenos de excitação ou de inibição, modular a atividade neurológica. E aí a gente, justamente através da definição dos parâmetros e dos alvos intracranianos, dos alvos cerebrais, a gente tenta lançar mão desses métodos sempre no sentido de se obter aí, potencializar a neuroplasticidade e promover a máxima recuperação possível. O outro método também que tem sido bastante utilizado é o método da estimulação transcraniana por corrente direta, né? Ou TDCS na sigla em inglês. Então, termina sendo um outro método muito interessante. Ele não funciona através de mecanismos de eletromagnetismo, mas sim de correntes elétricas de muito baixa amplitude, que tem uma característica de agir de uma forma mais ampla e difusa dentro das estruturas intracranianas e sempre no sentido de promover reabilitação. Agora, hoje, os estudos eles evoluíram, enfim, mas o fato é que hoje a grande tônica aí dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, eles sempre procuram combinar estratégias diferentes. Por um tempo, não havia a opção da neuromodulação, então as terapias, aí, os programas de reabilitação de fisioterapia ou as terapias de treinamento cognitivo, elas eram utilizadas de forma isolada, até porque não existia ainda neuromodulação. Com o surgimento desses novos métodos, vários estudos científicos, vários ensaios clínicos randomizados foram criados e foram realizados no sentido de avaliar a eficácia dessas técnicas, principalmente o TMS e o TDCS. De novo, TMS é o da estimulação magnética transcraniana, é a sigla em inglês. Mas aí se viu que os resultados não foram tão convincentes assim, e aí hoje o que se tem, quando a gente olha a literatura médica, geralmente os grandes centros que estudam esse tema estão sempre no sentido de combinar técnicas. Então, se o objetivo é promover uma reabilitação cognitiva, boa parte hoje dos grandes centros estão envolvendo aí alguma técnica de neuromodulação juntamente com alguma estratégia que não utiliza a neuromodulação, seja o treinamento cognitivo ou outras estratégias que com certeza você pode falar com muito mais propriedade do que eu. Perfeito. Nós temos, inclusive, sobre esse assunto, um projeto em andamento muito importante lá no Hospital das Clínicas, ao qual nós fazemos parte. E logo depois que finalizarmos a nossa live, eu coloco o card, né, de informações de pacientes que têm interesse, pacientes, claro, com traumatismo crânioencefálico. Então, nós temos esse grupo de pesquisa, estamos nesse grupo de pesquisa sobre essa modalidade de reabilitação do paciente com traumatismo, e logo eu colocarei aqui para vocês no Stories após a nossa live. Tá bom, doutor? O Adiel Nunes, doutor, o que é lesão axonal difusa e o que podemos fazer para tentar reabilitar alguém acometido por essa lesão? Caro Adiel, que bom tê-lo aqui na plateia, nos assistindo aí hoje à noite. Muito obrigado pela sua presença. Uma pergunta, eu até falei um pouco antes sobre lesão axonial difusa, né, que é a famosa sigla LAD, não é? Então, a lesão axonial difusa é justamente um dos tipos de lesão decorrentes do traumatismo crânioencefálico. Então, de novo, uma pessoa que sofreu um traumatismo crânioencefálico, e aí, geralmente, quase todas as vezes, são acidentes que envolvem aí alta energia cinética, ou seja, acidentes automobilísticos em alta velocidade,
ou quedas de alturas muito altas, enfim, em que há um mecanismo intracraniano de uma lesão que não afeta uma região específica, uma ou duas regiões pontuais no encéfalo. Pelo contrário, o dano ele é difuso, ou seja, ele afeta basicamente, do ponto de vista microscópico, axônios que estão localizados difusamente dentro do encéfalo. O resultado disso é que a lesão axonial difusa, ela termina sendo um dos subtipos de traumatismo crânioencefálico com pior prognóstico, ou seja, os pacientes, em decorrência desse dano cerebral difuso, eles terminam desenvolvendo geralmente um quadro neurológico de maior limitação do que, por exemplo, aqueles doentes que sofrem uma lesão focalizada de uma região cerebral específica. Agora, claro, isso não significa dizer que, uma vez que a pessoa sofra uma lesão axonial difusa, ela está condenada a não ter nenhum tipo de potencial de recuperação. Primeiro que a lesão axonial difusa denota apenas essa natureza de lesão difusa, mas ela ainda assim pode ser classificada, de novo, novas e novas classificações. Mas a LAD, ela pode ser classificada em LAD leve, moderada e grave. E aí, claro, isso de novo, aí denota uma severidade dessas lesões e, claro, que pacientes que têm lesão axonal difusa grave terminam tendo aí uma menor capacidade de recuperação. Esses doentes, eles terminam sendo também aqueles que mais sofrem aí de alterações do ponto de vista cognitivo. Infelizmente, a prevalência de pessoas que terminam tendo um alto grau de dependência de forma definitiva e permanente é alto também. Mas, enfim, de certa forma, independentemente da gravidade, todos os pacientes, absolutamente todos eles, devem ser direcionados para algum centro de reabilitação ou ter acesso a profissionais para que seja feito o melhor possível. E aí, o plano terapêutico é sempre feito de forma individualizada. Então, para isso, é necessária uma avaliação de um profissional médico, neurologista, o neurocirurgião, o fisiatra, enfim, e também de profissionais não médicos, enfim, para que seja avaliado quais são as demandas, né? Para se avaliar quais serão as prioridades no tratamento desses doentes e que seja organizado um fluxo, né, que faça sentido, trabalhando por questões de maior prioridade para questões de menor prioridade. E aí, claro, as modalidades são diversas. Se a questão for mais relacionada à motricidade, é claro que a ênfase vai ser mais em questões técnicas de fisioterapia, de terapia ocupacional. Caso a demanda maior seja do ponto de vista cognitivo, aí é claro que os trabalhos das neuropsicólogas ganharão importância cada vez maior e ajudarão esse indivíduo aí no seu processo de reabilitação. E, claro, sempre que possível, lançar mão de algum método de neuromodulação. Agora, apesar dos métodos de neuromodulação terem sido aí, colocados em prática há mais de 2 décadas, na verdade, a quantidade de ensaios clínicos randomizados, ou seja, estudos científicos de boa qualidade, infelizmente ainda é muito pequena, muito baixa. Saiu até um estudo de revisão recentemente, nesse mês foi publicada uma revisão sistemática da literatura médica que procurou justamente avaliar isso. O que é que se tem hoje em termos de métodos de neuromodulação com benefício comprovado aí em termos de reabilitação de doentes com traumatismo crânioencefálico. E, na verdade, os dados ainda são muito poucos. Do ponto de vista clínico, nós não temos aí os métodos de neuromodulação como sendo aplicados no cenário clínico, ou seja, fora do cenário de pesquisa científica. Isso ainda, digamos assim, estamos aí nos primeiros passos ainda. A conclusão dessa importante revisão sistemática, recentemente publicada, é que mais estudos de boa qualidade, com um tamanho amostral grande o suficiente, são necessários para que seja esclarecido quais pacientes vão se beneficiar e quais são os métodos de neuromodulação mais adequados. Eu, particularmente, aí no grupo de neuromodulação da qual nós fazemos parte, eu conduzi, sob a orientação aí do professor Wellington Paiva, um ensaio clínico randomizado, utilizando o TMS, justamente para avaliar os efeitos na cognição
de pessoas que sofreram lesão axonial difusa. A nossa conclusão, primeiro, é que o TMS ele foi um método seguro, o que é uma informação importante, porque, antes de mais nada, eu acho que a população, de forma geral, está vendo a importância disso agora com as vacinas, né? A primeira pergunta a ser respondida é: esse novo método, essa estratégia, ela é segura? E sim, o TMS foi seguro em pessoas que sofreram de traumatismo crânioencefálico grave e lesão axonial difusa. Agora, pelo menos na conclusão do estudo que eu conduzi, foi um estudo aí que incluiu 30 doentes, nós não conseguimos observar uma diferença do ponto de vista estatístico que fosse significativa e que comprovasse que o TMS ajudou na reabilitação. É claro que é um estudo pequeno, muitos outros estudos estão aí vindo nessa esteira e espero que a gente tenha boas notícias no futuro próximo. Com certeza, perfeita explicação. Traz riscos, doutor, quando pensamos assim em neuromodulação com as técnicas que o doutor trouxe aqui de explicação muito bem esclarecidas, tem efeito placebo? Qual o tempo, a questão máxima, tempo para uma indicação no caso de pessoas com TCE? Tem como mensurar essa questão se há efeito placebo? Se não há, em que momento é necessária essa indicação? Claro, como o doutor já explicou, ficou bem claro que existe para cada paciente uma maneira, né, uma estrutura a ser seguida em relação à entrevista, de que maneira vai se conduzir aquela reabilitação, especificamente porque aí demanda de um conhecimento como foi o trauma nessa pessoa, nesse doente. Não, Existe? com certeza. Com certeza. Na verdade, assim, efeitos colaterais existem, como qualquer tipo de intervenção no corpo humano, existem sempre efeitos colaterais e a gente nunca pode subestimar a ocorrência deles. Desde que sejam leves, mas todos eles precisam ser adequadamente avaliados, estudados e reportados na literatura médica. E aí depende muito de qual método de neuromodulação nós estamos falando, né? Se é um método de neuromodulação invasivo, por exemplo, ou não invasivo. Por ser um tema muito amplo, eu acho que seria interessante eu focar nos dois principais métodos de neuromodulação não invasivo. Falando especificamente do TMS, ou estimulação magnética transcraniana, a maior complicação, digamos assim, a mais temida delas, seria a ocorrência de crise convulsiva. Logo nos primeiros anos em que a técnica ela foi lançada, não havia ainda protocolos de segurança sobre os protocolos mais adequados em termos de intensidade, de frequência dos estímulos, de quais regiões cerebrais a serem aplicadas com maior ou menor segurança. Enfim, então, alguns pacientes terminaram sofrendo de crise convulsiva, é claro, numa incidência muito baixa. A incidência estimada é de 1 para cada 1000 estimulações. Ou seja, é de fato um método seguro, mas sim, existem eventos adversos. Agora, existem também eventos adversos leves, ou seja, por exemplo, a pessoa pode ter dor de cabeça, ela pode ter dor no local onde foi colocado a bobina do aparelho, ela pode ter alteração do sono, ela pode ter alteração do apetite. Tudo isso são eventos adversos leves, mas todos eles estão reportados aí na literatura médica. Quando nós falamos aí do TDCS, existe também um risco teórico, é bem menor, mas também existe um risco teórico do TDCS poder induzir crise convulsiva, mas aí o TDCS, até pelo mecanismo de funcionamento dele através de corrente elétrica, através de dispositivos que são colocados no couro cabeludo, existe a possibilidade de ter algum tipo de lesão cutânea, algum tipo de processo inflamatório, irritação local da pele, não é? Tudo isso é possível também. Mas, de forma geral, pelo menos esses dois métodos de neuromodulação que eu acabei de falar são métodos muito seguros. Existe hoje uma ampla aceitação aí, uma questão de eficácia para uma série de condições neuropsiquiátricas, por exemplo, para o tratamento de depressão, a técnica do TMS se mostrou bastante robusta, com resultados excelentes em termos de eficácia e de segurança também. Você citou um pouco sobre o efeito placebo. Como? Desculpa, pode falar. De Alzheimer também, né? Já tem
na literatura sobre o uso dessa técnica, né? Se eu não me... Na verdade, hoje em dia, existem estudos avaliando esses métodos de neuromodulação em dezenas, na verdade, de condições neurológicas e psiquiátricas. O Alzheimer é uma delas, e aí alguns protocolos que focam mais na reabilitação da memória, né, por ser o domínio cognitivo que mais é afetado de uma forma mais marcante em doentes com Alzheimer, alguns protocolos foram avaliados. Os resultados ainda não foram muito satisfatórios, para se falar a verdade. Não é uma técnica que está devidamente aprovada para o uso em larga escala no ambiente clínico para reabilitação de doentes com Alzheimer, mas, de qualquer forma, existem aí uma longa jornada de estudos clínicos. Espero que nos próximos anos a gente possa ter notícias boas relacionadas a isso. Perfeito. Estamos há mais de uma hora aqui de live. Eu agradeço a todos que continuam conosco aqui. Tem uma pergunta bem importante, não vamos nos estender para que vocês também não fiquem cansados. Nosso convidado, né, o nosso ilustre doutor Levi também, doutor Yuri, desculpa, não se canse também que isso. de nos trazer tanto conhecimento, uma clareza, com uma leveza também de falar de um tema que é triste, né, pela abrangência mundial que existe sobre o trauma, mas também de aproximar cada vez mais tanto pacientes, familiares, como aqui eu, e de profissionais, assim como você, para que as pessoas saibam onde procurar profissionais, o que fazer e onde que estão todos os projetos, aí os futuros e os que estão em andamento. Isso é muito importante. Antes da gente partir para as próximas perguntas, tem uma aqui bem interessante. No caso, se a pessoa tiver 2 históricos de AVC na família, tem chance de algum parente próximo ter? No caso, minha avó e meu tio, ambos morreram, no caso, com AVC. A Luana Garcia, obrigada, Luana, pela presença, fazendo essa pergunta aqui para o doutor. Perfeito, vamos lá, obrigado aí pela pergunta também. Bom, voltando um pouco aí no AVC, que é uma das lesões encefálicas adquiridas aí, que está sendo o tópico hoje do nosso bate-papo, o AVC, ele é de origem multifatorial, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Geralmente não existe apenas um único culpado, né? Ou seja, a pessoa não sofre de AVC por conta de um único fator. Não há dúvida mesmo que o fator genético, né? Ou seja, a questão do histórico familiar é um fator muito relevante, sim. É um fator de risco muito bem consolidado na literatura médica. E, claro, pessoas que têm parentes aí de primeiro grau que sofreram algum tipo de doença cerebrovascular, dentre elas o AVC, seja ele o AVC isquêmico ou hemorrágico, teoricamente, sim, essa pessoa ela tem um risco aumentado quando se compara a outras pessoas na mesma faixa etária, do mesmo gênero, na população. E aí o adequado é sempre buscar uma avaliação de uma equipe profissional, né, no tema, e trabalhar sempre na prevenção, né? A prevenção, aí também seria o palco aí para a gente conversar bastante sobre toda a forma de prevenção das lesões encefálicas adquiridas. E aí, claro, é sempre foco em bons hábitos de vida, não é isso? Atividade física, boa alimentação, sono, enfim. Aí vai papo para a gente seguir adiante aí. aqui. Temos bastante... pessoal, se ficou perguntas que nós não conseguimos responder, pode enviar pela caixinha pelo direct, que tentaremos sanar as dúvidas de vocês depois. Sim, por favor. Né, doutor? Claro, com certeza. Responderemos depois, através de caixinhas mesmo, no stories do Instagram, para que vocês tenham sanado as suas dúvidas e também pela participação. Agradecemos sempre a participação de vocês. Estão pedindo para que a nossa live fique salva. Sim, será salva. Estarei disponibilizando aqui no meu Instagram, lá no IGTV, ficará salvo. E também, depois, vocês podem acompanhar no canal do YouTube, que vocês podem adquirir informações lá na minha bio do Instagram, tá bom, pessoal? Então, fiquem tranquilos que será salvo, com certeza, essa live. Doutor, em pacientes que sofreram TCE, como a MTR, bem reduzindo aqui a sigla de toda essa questão de
neuromodulação pode exercer efeitos nas funções cognitivas? Peraí, deixa eu só entender um pouco. Você pode repetir? Em pacientes que sofreram TCE, como a MTR pode exercer efeitos nas funções cognitivas? Perfeito. Então, vamos lá. MTR é a sigla para estimulação magnética transcraniana, né? Que é o método de neuromodulação que eu estava conversando agora há pouco. E o R no final é o repetitiva. Quando o método ele foi desenvolvido, o método do EMT, ou TMS na sigla em inglês, isso aconteceu, na verdade, na década de 80, na verdade, por um pesquisador inglês. Ele foi desenvolvido como uma ferramenta diagnóstica, para se falar a verdade. Foi visto que, através do AMT, era possível a gente avaliar a integridade de algumas vias cerebrais. Com o passar do tempo, foi visto que, se a gente modificasse os parâmetros dessa estimulação, tornando-a repetitiva, seria possível, então, obter uma modificação da atividade cerebral. E foi aí que surgiu, então, a grande perspectiva em termos de reabilitação. Porque se a gente pega um método que era utilizado para diagnóstico, a gente modifica o protocolo, tornando-o de natureza repetitiva e induzindo alterações da função de uma determinada região do cérebro, abre-se espaço para a gente avaliar isso de uma forma de reabilitação, né? Então, justamente esse é o princípio básico aí da estimulação magnética transcraniana repetitiva. É justamente essa natureza repetitiva dela atuando em um alvo cerebral que ele determina uma possibilidade de neuromodulação, alteração da função, seja para ganho de função ou diminuição da função. Nem sempre um protocolo excitatório é o mais indicado. Existem protocolos inibitórios, ou seja, às vezes, uma determinada região cerebral, ela termina conferindo reabilitação se ela for inibida. Então, do ponto de vista racional, como sabemos que a MTR é capaz de induzir essas alterações do ponto de vista de funcionamento cerebral, existe sim um racional para que a gente tenha ela como uma perspectiva de reabilitação. Isso do ponto de vista teórico. Agora, entre a teoria e um estudo ser desenvolvido e comprovar, do ponto de vista científico, que é um método eficaz e reprodutível e seguro, existe um longo caminho, uma longa jornada, e é justamente nesse momento da história que nós estamos, ou seja, uma grande quantidade de ensaios clínicos randomizados, que são estudos de boa qualidade, que estão sendo desenvolvidos, estão recrutando pacientes, no sentido de se tentar obter uma resposta. E todos nós torcendo aqui para que as respostas sejam notícias boas. Sim, com certeza. Finalizando a nossa live, pessoal, doutor, deixe algumas dicas que possam contribuir para a psicoeducação de familiares e pacientes que sofreram com a sequela, que sofrem com a sequela deste trauma. No caso, o traumatismo, toda uma gama aí de informações que a gente já trouxe, seja o AVC, seja outras questões de lesão encefálica adquirida. Perfeito, Ana. Na verdade, você tocou no ponto principal, né? É a questão da informação. Eu acho que é super bacana essa sua iniciativa de justamente promover essa psicoeducação para que as pessoas, familiares, pacientes, todos tenham acesso a esse tipo de informação. É muito importante que as pessoas que sofreram e sofrem de algum tipo de lesão encefálica adquirida e também os seus cuidadores, sejam familiares ou não, tenham acesso à informação, tenham acesso a profissionais, busquem na internet grupos sérios que estudam sobre o tema. Existem também aí, país afora, grupos de pesquisas que se dedicam a estudar e a dar um suporte a esses pacientes. No nosso grupo, por exemplo, que nós pesquisamos, em determinados momentos, abrimos, por exemplo, recrutamento para pacientes que tenham interesse de participar de algum tipo de estudo científico, que queiram ser voluntários de pesquisa, elas tenham essa oportunidade
de participar desses estudos. É claro, sempre deixando com toda a absoluta ética e maior transparência possível, passando essas informações para as pessoas. Mas eu acho que o caminho é por aí, é a busca da informação constante, é sempre procurar profissionais que tenham expertise no tema e estar sempre num processo dinâmico, se possível também buscando informações de universidades e de centros de pesquisa, para que a pessoa possa ter acesso ao que há de melhor surgindo. Perfeito. Eu quero te agradecer muito, agradecer todos que ficaram aqui desde o início conosco, te prestigiando, ficaram aqui conosco, estão pedindo para salvar nossa live. Com certeza tem várias mensagens carinhosas. Então, é meu agradecimento a todos vocês e principalmente a você, Dr. Yuri, por dispor do seu tempo, como eu informei no início, por comprar essa ideia que eu tive, que eu tenho com essas lives para trazer psicoeducação realmente para esses familiares, pacientes que não têm acesso muitas vezes a essas informações e que através, né, estamos numa questão de isolamento social, estamos distante de quem amamos, então vamos levar educação, psicoeducação para essas pessoas. Então eu te agradeço muito pela sua participação aqui e deixe seus contatos, como que as pessoas podem entrar em contato com você. Não, perfeito. Nossa, Ana, na verdade eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu acho que essa troca de experiências aí, de áreas diferentes, eu acho que isso é que termina sendo uma experiência riquíssima e que só agrega valor e agrega qualidade aí, para os nossos pacientes. Esse projeto seu, enfim, e foi por isso que eu topei estar aqui com você, porque eu também acredito na questão da informação de qualidade. E foi um bate-papo maravilhoso. Eu agradeço muito às pessoas aí, as mensagens de carinho, as perguntas, a participação de todos. Eu fico realmente muito feliz, muito satisfeito. E claro, né, uma hora que voou. Na verdade, muito mais de uma hora já. Muito mais de uma hora que, ó, falei que realmente passa muito rápido. A interação foi muito boa, uma live muito incrível mesmo. Como eu já te falei em outros momentos, a maneira como você aproxima, a forma como a didática que você tem. Muitas pessoas já te parabenizaram aqui pela maneira como o doutor se expressa e traz esse conhecimento tão vasto da sua área e de maneira que todas que não têm contato, seja na neurocirurgia, neurociência, a parte médica no aspecto amplo, possam compreender. E o doutor deixou isso aqui muito claro. Parabéns mesmo pelo seu trabalho e pela dedicação com que você tem, tanto na pesquisa, quanto de aproximar cada vez mais as pessoas desse conhecimento. Muito obrigado, Então, pessoal, Ana. Muito obrigado mesmo. Eu queria dar uma boa noite. Vocês. Terminamos aqui a nossa live. Muito grata mesmo. Excelente noite para vocês e obrigada, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Até a próxima. Um abraço. Tchau.